Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto sagrado? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Nós vamos continuar o exame da unidade que iniciamos domingo passado. Estamos no 10º capítulo do Evangelho de João Marcos. Evangelho de acordo com Marcos, 10º capítulo. Nós começamos a avaliação da sessão que vai do versículo 35. Nós começamos a avaliação do versículo que vai, de 35 até o 44. Marcos, capítulo 10, você abre a sua Bíblia e acompanha comigo. Eu leio na Ara, você acompanha na sua tradução. Então, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele, Jesus, lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignavam-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Queremos ouvir a tua voz agora, Pai. Teu povo não veio aqui para me ouvir, teu povo quer te ouvir, papai. Fala conosco através da tua palavra, tira toda a distração, repreendemos toda atividade satânica que visa roubar a tua palavra dos nossos corações. Repreendemos toda atividade, toda distração, todo pensamento. Colocamos agora cativo diante de ti na autoridade do sangue de Jesus. Fala, papai, em nome e pelo amor de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Domingo passado nós começamos a avaliar esta sessão e consideramos os versículos 35 a 38. Naquela ocasião, a título de resumo, nós vimos que os primos de Jesus, Tiago e João, reagem de uma maneira infantil e egoísta diante dos sofrimentos do Mestre. Você pode verificar isso imediatamente antes, se sua Bíblia está aberta, é só bater os olhos um pouquinho acima, 33 e 34, nós demos as 7 horrendas profecias de Jesus. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. 2, eles o condenarão à morte. 3, e o entregarão aos gentios. 4, zombarão dele. 5, cuspirão nele. 6, açoitarão. 7, o matarão. Diante desse quadro dantesco, segue-se a infantilidade dos discípulos. No versículo 35, você acompanha comigo. Mestre, queremos que nos faça o que nós vamos te pedir. Jesus retruca no versículo 36, o que é que vocês querem? Eu estou parafraseando. Segue-se a busca por status dos 2 irmãos no versículo 37, permite que na tua glória
nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Tiago e João desejavam ocupar os locais hierárquicos de maior posição no reinado de Cristo, quando pensavam ele do iminente arrombamento do reino de Deus, Lucas 19:11, na glória do Pai com os santos anjos, Marcos 8:38. Eles confundiram a segunda vinda com a primeira. Diante de tremenda indiferença assina do mestre, diante de tanto desejo por status, Jesus reage da seguinte maneira: vocês não têm ideia do que estão pedindo. E aí então Jesus pergunta: vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? E eles, pasmem, disseram: podemos. Então Cristo lhes disse, 39 e 40, pois muito bem, eu estou parafraseando de novo, eu estou querendo pegar o espírito do texto. Pois muito bem, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, vocês serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. 40, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Embora Jesus tivesse ensinado 3 vezes que ele deveria sofrer e morrer, os discípulos nunca entenderam o fato de que o sofrimento, não o status, vem antes da glória. O sofrimento, não o status, vem antes da glória. Note bem, a sombra do sofrimento, a sombra da cruz, estava sobre a vida de Jesus desde seu nascimento. Não foi isso que Simeão disse a Santa Maria? Uma espada transpassará a tua própria alma. Cristo sabia que os decretos eternos do Pai no seio da Trindade envolviam, aspas, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. A sombra da cruz está sobre todos os discípulos genuínos, cuja vida envolve diariamente beber o cálice e ser batizado tal qual Jesus, não necessariamente de modo físico, não, mas inevitavelmente de modo espiritual. Todos os dias, você e eu que somos discípulos, todos os dias você e eu que nos dizemos crentes, todos os dias você que se diz cristão, é chamado a morrer para tudo que impede seu relacionamento com Deus, amém? Todos os dias, você e eu somos chamados a morrer, tomar o cálice e ser batizado, a tudo que impede o nosso relacionamento com o Pai. Todos os dias eu sou chamado a morrer para os meus olhos, eu sou chamado a morrer para o meu estômago, eu sou chamado a morrer para as minhas ambições, eu sou chamado a morrer para a minha preguiça, eu sou chamado a morrer para a minha língua, eu sou chamado a morrer para a minha fama, eu sou chamado a morrer para os meus desejos, enfim, eu sou chamado a morrer para todos os meus pecados. Este morrer, nós vimos, este morrer nada mais é que o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja replicada em mim. Quanto mais eu morro, mais Jesus se manifesta na minha vida. É o que Paulo ensina em 2 Coríntios 4:10. Escute: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Com que objetivo, Paulo? Para que também a vida de Jesus se manifeste no meu corpo. Quando alguém me tranca no trânsito, por exemplo, e eu não retruco, eu estou morrendo, eu morri naquele local. Quando alguém me insulta, que eu fico calado, eu morri naquele local. As situações, as ilustrações do morrer diário de Jesus podem ser ilustradas infinitamente. Você morre todos os dias. Se você não está morrendo todos os dias, você não é um crente.
Domingo passado, nós estudamos detalhadamente as metáforas, tomar o cálice e ser batizado. Vimos naquela ocasião que são termos sinônimos, que significam sofrer e morrer. Tudo isso aqui foi a título de resumo. Nós voltemos agora para a análise do diálogo entre Jesus e os dois primos, os versos 38b e 39a. Acompanha comigo. Vocês podem beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam os dois irmãos. Obviamente eles não têm a menor ideia do que estavam dizendo, mas uma coisa é certa, meus irmãos, uma coisa é certa: a decisão deles de beber o cálice e receber o batismo tal qual Jesus foi registrada nos anais celestiais e endossada pelo próprio Cristo no versículo 39b. Acompanha: vocês serão batizados, vocês beberão o cálice e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Assim Jesus profetizou, assim aconteceu. Tiago inicia o desfecho do período apostólico e João fecha o período apostólico. Tiago é o primeiro que morre e João é o último que morre. Imagina aí dois parênteses. Tiago haveria de ser martirizado neste mundo e João haveria de ser exilado deste mundo. Nos voltemos rapidamente para esses dois irmãos. Em primeiro lugar, é muito provável que Tiago Boanerges seja o mais velho dos dois, visto que o seu nome sempre é apresentado antes do nome do irmão João. Após o Pentecostes, ele, Tiago, se tornou figura zelosa e notório líder dos apóstolos, juntamente com Pedro. Na grande perseguição à igreja de Cristo, foi justamente Tiago escolhido para ser o primeiro mártir cristão. Lemos esse fato em Atos 12, você não precisa abrir, apenas acompanhe, Atos 12, 1 e 2, ouça. Nesta ocasião, quando? AD 44 depois de Cristo. Nesta ocasião, o rei Herodes Agripa I, o neto de Herodes o Grande, que mandou matar os infantes que queriam matar Jesus. Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. O martírio de Tiago foi o cálice batismo de uma vida curta, de um ardoroso discípulo de Jesus, cujo compromisso teve um altíssimo preço, qual seja, ele foi retirado do mundo abruptamente. Tiago foi retirado do mundo abruptamente. Segundo lugar, João, o apóstolo João, acabou se tornando conhecido não como Boanerges, trovão, filho do trovão, mas sim como o discípulo amado. Amansado pelo tempo, João teve a tristeza de testemunhar a morte de todos os seus colegas apóstolos, sendo ele exilado e vindo a falecer posteriormente na região de Éfeso, por volta de 98 depois de Cristo. João tinha cerca de 100 anos quando descansou de seus sofrimentos neste mundo, segundo suas próprias palavras, Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, não por causa de algum crime meu, não porque eu tivesse feito alguma coisa errada, não, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. O exílio físico e o exílio espiritual de João foram cálice, batismo de uma longa vida de ardoroso discípulo de Jesus, cujo compromisso teve um altíssimo preço, ou seja, ele foi retirado do mundo lentamente. João foi retirado do mundo lentamente. João fala dessa retirada do mundo lentamente. Ouça quantas vezes João fala a palavra mundo. Não amem o mundo,
nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que ensino precioso. Após profetizar o futuro cálice batismo dos seus primos, Jesus continua falando no versículo 40, acompanha comigo: quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quem preparou as cadeiras de maior autoridade no reino de Cristo? Você pergunta. Jesus cita aqui que as cadeiras, os tronos foram preparados. Mas quem é essa pessoa? A passagem paralela de Mateus registra e diz explicitamente quem foi que preparou. Mateus 20, 23c. Mateus capítulo 20, versículo 23c. Estes lugares, disse Jesus, pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Olha aí quem foi que preparou. O que Jesus está ensinando é que o próprio Pai preparou estes assentos de autoridade, de primeiro-ministro, ministro da defesa, ministro da educação, ministro da economia. O próprio Cristo, obviamente eu estou parafraseando para dar uma ideia do que se trata. O próprio Pai preparou essas cadeiras de autoridade para dar aos crentes mais humildes. Sim, para dar aos crentes mais humildes, conforme revela o contexto. Vejam, no final das contas, no reino de Cristo Jesus, quando ele vier em sua segunda vinda, quem vai ocupar os locais de maior preeminência não é necessariamente pastor, bispo, diácono, ministro de música, não necessariamente. Quem vai ocupar os locais de maior preeminência são os mais humildes. De repente, para nossa surpresa, é uma viúva lá da África, que ninguém nunca ouviu falar, mas ela é a pessoa que mais se humilhou de todos. Em segundo lugar, a outra pessoa que mais se humilhou depois dela, vai ocupar o outro local, porque muitos que são primeiros, serão últimos, disse Jesus. Muitos que nós, de repente, até admiramos, pensamos que são grandes figuras. Eu não estou disputando Billy Graham, quem sabe, grande homem de Deus, Charles Wesley, grande evangelista. Eu não estou criticando, mas de repente, uma pessoa dessa, que nós temos na alta conta, ele de repente, quando nós chegarmos no céu, ele nem vai estar em grande destaque. O Pai preparou para os mais humildes, disse Jesus. Por quê? Porque quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Verso 44. Quanto menor neste mundo, maior no mundo vindouro. Quanto mais humilde aqui, maior no porvir. É óbvio, os outros 10 discípulos nada entenderam sobre humildade, que Jesus estava querendo cultivar no meio dos apóstolos. Lemos a reação deles, lemos a reação dos 10 colegas no versículo 41, acompanha comigo. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, o desejo por status, ficaram indignados com Tiago e João. Por que eles ficaram indignados, você pergunta? Por causa da inveja pela mesma posição de autoridade. Eles ficaram chateados
porque eles queriam a posição e os outros se adiantaram a ele. Não é isso que nós vemos repetidas vezes? Antes desse episódio aqui, estamos estudando Marcos 10. Se você voltar uma página para Marcos 9, você vai ver que a disputa entre eles era constante. Marcos 9, 33 e 34. Marcos 9, 33 e 34. Eu vou ler na NVI. Quando ele, Jesus, estava em casa, perguntou a eles: o que vocês estavam discutindo no caminho? Veja, Jesus aparentemente ouviu que havia um murmurar entre eles. O que é que vocês estavam tratando no caminho, hein? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam debatido quem deles era o maior. Lindo, né? Eles estavam debatendo quem de nós é o mais importante. Esta disputa perdura, pasmem, até o final do ministério de Jesus. Acredite ou não. No momento da ceia, quando Jesus está se despedindo dos seus apóstolos, lá no finalzinho, depois, muito depois desses eventos aqui que nós estamos estudando hoje, Lucas 22, 24, ouçam. Jesus havia, isso aqui é lúdico, Jesus havia terminado de lavar os pés dele. Olha o que é que eles estavam conversando. Surgiu uma discussão entre eles, Lucas 22, 24, acerca de qual deles era considerado o maior. É uma aberração isso aqui. Resumindo, não apenas Tiago e João desejavam status, mas sim todos, sem exceção, cada um desejava a posição de primeiro-ministro no reino de Cristo. Essa foi a razão da indignação, da raiva dos 10 contra Tiago e João. No fluxo do texto, lemos no versículo 42, acompanha comigo. Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Veja, querido, neste mundo, quanto maior o status, maior a autoridade. Na época de Cristo, os governadores romanos tinham poder irrestrito sobre os povos conquistados. Quanto mais importante fosse a pessoa, maior a sua autoridade sobre outrem. Naqueles idos, muito mais do que hoje, na época de escravidão, naqueles idos, a relação entre senhor e servo era muito clara. Tanto é assim que os conquistados por Roma tinham que declarar o credo central do Império Romano. Que credo era esse? César é Senhor. César é Senhor, é Quírios. Por sinal, isso causou um grave problema na igreja primitiva, porque os cristãos, muitos, os comprometidos, se recusavam a dizer isso, não por rebeldia, não por insubmissão às taxas, aos regulamentos, não, porque eles achavam que só havia um, Quírios, que era Jesus Cristo. Quem é Senhor é Jesus Cristo. Isso é um parêntese que eu estou abrindo aqui. No Império Romano, o relacionamento era muito claro entre o Senhor, quem manda, e quem serve. Quem serve é escravo, quem manda é o grande, é o poderoso. Mas Jesus inverte a relação para que alguém se tornasse importante no seu reino. 43, não será assim entre vocês, não será desse jeito, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. O próprio Cristo deu o exemplo desta inversão de valores em Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.
O mesmíssimo princípio continua válido na igreja do Senhor Jesus. Veja, diante de Deus, não dos homens, as pessoas mais importantes da igreja são os maiores e mais humildes servos. Quanto maior o desejo por servir e se doar no reino de Cristo, maior esta pessoa é aos olhos de Deus. Principalmente aquelas pessoas entre nós que servem secretamente. De repente, alguém que serve lá no berçário, e 99% de nós não sabemos que essa pessoa serve ali. Essa é grande aos olhos de Deus. Isso faz sentido, meus irmãos? Faz sentido? Quem é grande aos olhos de Deus é aquela pessoa humilde e que serve ao Senhor sem desejar aparecer, sem desejar se mostrar. É dito do humilde servo João Batista que ele era, aspas, grande aos olhos do Senhor, fecha aspas, Lucas 1,15. Que comentário precioso sobre este profeta, a maior figura da antiga aliança. Certamente este homem não era grande aos olhos dos homens, mas era um gigante aos olhos de Deus. Que exemplo para mim e para você. Quando você ouve alguma coisa desse tipo, isso não mexe com você? Ele era grande aos olhos de Deus. Está aí algo legítimo de você desejar. Você ser considerado grande, não aos olhos dos homens, ser grande diante do papai, compromissado, ardoroso servo do Senhor. Que exemplo para nós. Nossa preocupação não deve ser a opinião dos homens a nosso respeito, mas sim a opinião do Pai. Algo curioso que eu queria destacar ainda nesta manhã, algo interessante que precisa de destaque em relação à lição que Jesus dá, não só a Tiago e João, mas a todo o grupo, todos os 12. Veja, é muito interessante o fato que Jesus não repreende os discípulos todos pelo desejo de serem grandes no reino dos céus. Por que, você pergunta? Embora a motivação deles seja egoísta, todos eles criam status, Cristo não os censura com relação ao desejo de estar próximo dele, à tua direita e à tua esquerda. Não há nada de errado em desejarmos estar próximo de Jesus, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. Quanto maior a gratidão dos nossos corações por tudo que Jesus fez por nós, maior deve ser o nosso desejo de estar perto dele. Note, ao invés de censurar os discípulos, Jesus lhes mostra o caminho para status no reino dos céus. Qual é o caminho? Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Jesus aponta. Vocês querem status? Eu vou mostrar aqui. Isso nos revela que Jesus deseja que a gente ambicione proximidade e grandiosidade no reino dos céus, no reino de Deus. Quanto mais alto você desejar subir no reino, primeiramente tem que baixar, tem que descer. Não foi exatamente isso que o próprio Jesus fez? Veja, por que foi dado a Cristo um nome que é sobre todo nome? Ninguém se tornou tão importante como o homem Jesus. Por qual motivo? Porque Deus o exaltou sobre todo nome que há. Seria o caso porque ele era o Filho de Deus? É isso a razão? O homem Jesus foi exaltado sobre todos os nomes pelo fato dele ter sido Filho de Deus? É isso? Não, não é isso que a Bíblia diz. O Verbo eterno deixou a sua glória, veio habitar entre nós e, achado em forma de homem, humilhou-se e obedeceu sem culpa, entregou-se à morte e morte de cruz. Para aí,
por causa disso, porque ele se humilhou, por causa desta humilhação, Deus o exaltou sobre todo nome que há. Há um princípio preciosíssimo aqui para mim e para você. Há um princípio maravilhoso que nós podemos aprender com o homem Jesus. Vale muito a pena observarmos a imensa humildade de Cristo, nosso exemplo, ao final do próprio texto que nós estamos avaliando, versículo 45. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está dizendo aqui, nem mesmo ele veio para ser servido, quanto mais nós. Ele é o nosso exemplo de humildade. Daí ele dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aqui eu queria encerrar com algumas considerações para obtermos o caminho da glória. O caminho da glória celeste passa necessariamente pela humilhação. E como que eu e você podemos crescer em humildade? A receita que eu vou apresentar aqui não é exaustiva, mas eu queria apresentar algumas sugestões para que a gente cresça em humildade. Em primeiro lugar, para que eu avance nesta estrada tão difícil, é difícil para mim, é difícil para você, para que eu avance crescendo em humildade, em primeiro lugar, eu preciso aceitar de coração a soberania de Deus. Ou seja, não deve haver questionamentos no meu coração em relação a Deus. Esse é o primeiro passo. Eu não devo, mas por que que isso está acontecendo comigo? Por que que aquilo aconteceu? Por que que o meu filho de 8 anos morreu? Por que que eu me separei? Por que Deus permitiu isso? Deus permitiu aquilo? Isso é orgulho nos nossos corações. Isso é orgulho nos nossos corações. Sutilmente, com um verniz de questionamento que não se contenta com a sua sina. O que é que a gente aprende em Romanos 8:33? Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, quem pode explicar as decisões de Deus? Quem de nós, Paulo está dizendo, quem é que pode explicar por que Deus decide assim ou assado? Quem pode entender os seus planos? Então, o primeiro passo para que eu cresça em humildade é aceitar os desígnios. Veja bem, eu não estou dizendo entender os desígnios. Muitas vezes a gente não entende. Eu não entendo algumas coisas que aconteceram comigo até hoje. E é provável, alguns aqui também não compreendem por que aconteceu aquilo com a minha tia, o meu filho. Não é isso que nós somos pedidos a fazer. Nós somos pedidos a aceitar os desígnios de Deus nas nossas vidas como o primeiro passo para crescermos em humildade. Toda pessoa que tem alguma coisa não resolvida em relação a Deus, essa pessoa está estacionada. Essa pessoa está estagnada na sua vida cristã. Ela precisa dizer: Senhor, eu não entendo isso, mas eu te louvo a si mesmo. Eu estou sofrendo, sei lá, minha mãe está sofrendo, eu não compreendo, meu filho está com câncer, eu não estou entendendo da lei, mas eu te louvo, eu aceito o teu desígnio para mim. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro passo no crescimento da humildade. Em segundo lugar, isso aqui não está, aqui do segundo, terceiro, quarto, não está numa ordem de importância. O primeiro é o mais importante. O segundo é importante também, mas ele tem a ver com um espírito de constante gratidão. O crente que está disparado
crescendo, ele é grato. Ele é grato. Ele constantemente, graças a todos nós, a começar de mim, merecemos o inferno. Nós merecemos, é tudo que nós merecemos nessa vida é o inferno. Nós somos pecadores. Então, qualquer coisa além disso é gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o teu nome. Esse espírito de constante gratidão te faz avançar em humildade. Deem graças em algumas circunstâncias, é isso que Paulo diz, em todas as circunstâncias. Agradeçam em todas as circunstâncias. Paulo, por que eu devo agradecer em todas as circunstâncias? Porque essa é a vontade de Deus para vocês. Quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Agradecer. Obrigado, Pai. Eu tenho muitos defeitos, mas eu sou muito, minha esposa é testemunha, eu sou muito grato a Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado. Terceiro lugar, para crescer em humildade, nós devemos lutar contra a ideia de acharmos que somos sábios. E aqueles de nós que aconselham, estamos formando aqui um grupo de conselheiros bíblicos, e vários de nós aqui recebem pessoas. Há uma grande tentação nisso. As pessoas vêm até mim, então eu devo ser um homem muito sábio. As pessoas que se aproximam de ti no teu trabalho, de repente, olha, o que é que eu devo fazer? E aí você dá uma orientação até boa para a pessoa, mas aí você começa a correr o risco de achar inteligente, achar superior, se achar sábio, porque afinal as pessoas vêm até mim pedir conselho. Veja, não é só o pastor que corre esse risco, todo crente corre esse risco. Se você está vivendo a vida cristã, por exemplo, lá na sua escola, você está vivendo a vida cristã, você naturalmente, embora seja hostilizado, quando a coisa aperta para os seus amigos, ele vem até você. Eu me lembrei, uma época que eu era gerente aqui na Paradisa, e tinha uma pessoa lá que me criticava muito, um camarada que viveu uma vida muito ímpia. Eu me lembro que nós estávamos almoçando em alguns momentos, lá no refeitório, e a televisão estava ligada. Aí quando passava alguma cena assim mais picante, ai, não olha, não olha. Ele estava sempre em cima de mim, como que me marcando. Mas é interessante que essa pessoa, quando a coisa ficava difícil, olha, o que tu achas disso? O que tu achas daquilo? Você corre esse risco. E isso aqui é uma armadilha do diabo para evitar você crescer. É você se considerar sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 3:7, não seja sábio a seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o pecado. Quarto, para crescer em humildade, devemos ser pessoas perdoadoras, perdoar todo mundo. Você não pode cultivar rancor no seu coração. Se você cultivar a falta de perdão, Deus não te perdoa também. Isso aqui é gravíssimo, isso aqui. Jesus, na oração dominical, ele diz lá, uma das petições, perdoar as minhas ofensas da mesma maneira que eu perdoo quem me tem ofendido. Ele segue nessa oração, não nos deixe cair em tentação, etc. E quando ele termina essa oração muito, muito conhecida, a oração do Pai Nosso, ele volta para esse assunto. Ele volta, é o único assunto na oração que ele volta. Se você não perdoar, tampouco o vosso Pai vai perdoar. Se você perdoar, você também será perdoado. Então é muito importante nós mantermos os nossos corações limpos contra tudo e contra todos, o que quer que tenham feito contra nós. Muita coisa nós poderíamos dizer a esse respeito, mas eu vou para o quinto lugar. Para crescer em humildade,
devemos nos esforçar para honrar os outros. Cultive um coração que elogie as pessoas. Isso tem um impacto tremendo na vida das pessoas que você nem sabe que você está impactando. Cultive um coração que elogie os outros, desde que não seja hipócrita. Você sempre tem alguma coisa boa para você dizer a respeito de alguém, né? Eu me lembro, eu tive uma experiência que me marcou. Eu era estudante na Escócia, e um colega meu, estávamos num momento de break, um momento de intervalo entre nossos estudos, e nós estávamos ali, ele em pé e eu sentado na minha mesa, e ele disse casualmente assim, ele disse: eu sou um grande encorajador, eu gosto de encorajar as pessoas. Quando ele falou aquilo calou no meu coração. Eu digo: poxa, Senhor, eu não sou assim, eu não sou alguém. Isso foi 2002, por aí, muitos anos atrás. Eu não sou assim. Eu fiquei pensando, eu fiquei remoendo, mas eu pensei, mas eu posso me tornar um encorajador. E eu comecei a tentar desenvolver, encorajar a pessoa. Encoraja, poxa, servo do Senhor, príncipe do Senhor. Isso até que se tornou uma coisa como que voluntária. E olhem, meus irmãos, o impacto disso, você não tem ideia. Quando você se torna alguém que encoraja as pessoas, você não sabe o valor daquela palavra. Quando eu era reitor lá do seminário, eu ficava toda quinta-feira, dia de culto, eu ficava esperando os alunos entrarem ali na fila, e eu sempre trazia: poxa, olha, muito bonito esse teu vestido aí, hein? Bacana, olha só essa tua calça nova. Ficava sempre tentando encorajar, tentando dizer olha, poxa vida, cortou o cabelo, né? Poxa, que legal e tal. Estava ali na frente apertando a mão: olha, Deus te abençoe. Quando eu saí do seminário, eu fiquei surpreso com aquela atitude banal que eu fazia, que eu achava que não era muita coisa. As moças internas vieram dizer para nós: poxa, pastor Raik, quem é que vai nos chamar de princesas agora? Veja, a ficha caiu para mim da importância de uma atitude pequena que eu fazia. O que custava para mim aquilo? Nada, não custava dinheiro, não custava nada. Eu ficava apertando a mão: servo do Senhor, príncipe do Senhor, valente, grande servo do Senhor, encorajando ali. Se treine, meu irmão, a ser alguém que, ao invés de viver para criticar as pessoas, encoraje, exalte as pessoas. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Romanos 12:10. Paulo expande essa ideia de uma maneira linda: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogio. Ao contrário, sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Considere a pessoa grande. Finalmente, vale ressaltar que quanto mais orgulhoso nós formos, o direto oposto, mais parecidos com o diabo. Quanto mais humilde nós nos tornarmos, mais parecidos com Jesus. Embora Deus encarnado, ele se humilhou e deixou o exemplo. Sigamos, pois, nos seus passos. Amém.